Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltando então aqui ao canal a gravar os vídeos. Eu passei por um período que eu tive que reorganizar algumas coisas na minha vida, mas agora estamos de volta. Então, pessoal, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma breve, tá? Breve análise sobre esse livro aqui, ó, do Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch. Gente, esse livro aqui é uma das maiores obras do Tolstói. E ele escreveu esse livro quando ele, na verdade, ele foi incentivado por um amigo, por um escritor contemporâneo dele, a retornar à escrita, porque Tolstói tinha parado de escrever. Foi Ivan Turgenev, esse contemporâneo dele, escritor, que incentivou ele então a voltar à escrita. E quando o Tolstói voltou a escrever, então ele escreveu nessa obra memorável que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Então, algumas questões rápidas assim para colocar para vocês que eu analisei sobre a obra e eu tenho alguns pontos assim que eu quero salientar. A questão da análise literária em relação ao livro do Tolstói, né, gira muito em torno dessa vida que ele escolhe, né? Ah, pessoal, só um comentário aqui, que se você não leu o livro, leia o livro e depois retorne aqui no vídeo, porque eu vou falar algumas coisinhas sobre o livro, então se você não quer um spoiler, vá lá, leia o livro e depois retorne aqui para assistir esse vídeo. Então, gente, as críticas, né, literárias e os comentários sobre o livro, eles giram muito em torno das escolhas do Ivan Ilitch, né, das escolhas que ele fez na vida dele. O Ivan Ilitch, ele era já de uma classe, por assim dizer, social, né, mais elevada, ele era de uma família, né, o pai dele era juiz, e ele também escolheu, né, essa carreira de juiz para seguir. Então, uma palavra muito usada no livro é a palavra decência, né? Então, ele escolheu uma carreira decente e ele escolheu, inclusive, uma esposa onde ele usa ou utiliza, né, esse termo decência, né? Então, ele sempre pensava em seguir os passos do pai, né? Em seguir a carreira do pai e estar bem colocado nessa sociedade, né? Que a família dele pertencia. Então, inclusive, o casamento dele, a escolha que ele fez, né, da esposa, foi uma escolha por conveniência, né? Nenhum momento ali do livro a gente vê que existia amor ou uma paixão ou algo do tipo, mas ele vê, né, naquela mulher alguém que era decente e que poderia então acompanhar ele nessa sociedade. Então a gente vê que durante todo o livro ele tem essa busca, né, incessante pela reputação dele, né, pela aparência, pela colocação dele nessa sociedade, e ele está sempre em busca disso, mas, né, a história vai desenrolando e, inclusive, o casamento, né, que no início até foi tranquilo, logo em seguida, né, as cobranças da esposa, né, pelo menos essa é a perspectiva, né, do personagem, né, ali. Então, as brigas começam a ser recorrentes, né, e o casamento dele, em certa medida, né, para ele começa a não ser tão decente assim, né, porque ele não imaginava que a esposa se tornaria assim como ela se tornou agressiva, né? Na visão dele, ela se tornou agressiva. Então, uma dada parte da história ali, ele vai se refugiar cada vez mais na profissão dele de juiz, né? E ele vai acabar fazendo dessa profissão o grande refúgio da vida dele. Mas aí, com o transcorrer da história, ele tem uma outra oportunidade, né, de trabalho que vai fazer com que ele fique ainda melhor colocado na sociedade. E anos, então, de
coisas boas, né, vão acontecer na vida do Ivan Illich. Um período ali de calmaria, um período em que até ele começa a se dar melhor com a esposa também, né? Mas logo em seguida começa a questão da doença do Ivan Illich. E aí as coisas começam a mudar novamente. E ele começa a se questionar. E aí que vem, ao meu ver, a grande questão da obra, que é a própria morte em si. Não a vida, não o transcorrer desse personagem. Claro que isso faz parte, claro que é importante, né? Toda essa trajetória do personagem é importante, mas, ao meu ver, a grande questão desse livro, a grande mensagem desse livro é justamente a questão da morte, né? O Ivan Illich começa a sentir dores, né, durante o desenvolvimento dessa doença, e ele começa, no início, a achar que não era nada, no início, né, a negar essas dores, ou achar que talvez não seria algo tão sério, mas as dores vão aumentando, e aí ele tem que procurar um médico, e aí começa a grande questão dele refletir sobre a morte, né? Essa reflexão começa a alcançar o Ivan Illich, né? E ele começa a se questionar sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte, sobre a vida que ele levou, né? E aí várias reflexões, ele começa a fazer várias reflexões, a forma como ele viveu, se era o correto, se não era, né? E às vezes ele começa a fazer suas próprias justificativas, né? E dizer, mas eu fui um homem decente, né? Porque eu tô passando por tudo isso. E aí começam os grandes questionamentos da obra com relação à morte. E no final, né, ele começa a aceitar que realmente ele vai morrer, né? E só que ele se depara com uma negação do entorno. A família, a filha, a esposa, elas entram também num processo de negação que era o processo inicial dele, de negar as questões. E isso atinge ele, né? Ele agora ele já está convencido que ele vai morrer e ele quer, como ele mesmo expressa no livro, o personagem, né? Ele quer um aconchego, ele quer amor, ele quer presença, ele quer carinho, ele quer que as pessoas estejam com ele. E naquele momento as pessoas estão negando a morte dele. E essa é a grande questão. No momento que ele aceita, né, que, bom, realmente eu vou morrer, as outras pessoas ainda não estão totalmente convencidas de que aquilo vai acontecer. Mas o grande desfecho da história é que quando o Ivan ele tá nos últimos momentos, né, e a doença já avançou bastante, ele tá sentindo muita dor, ele expressa ali a fé dele, né, até não por iniciativa própria, mas por iniciativa da esposa. Eles chamam um padre, e o padre vai lá fazer a comunhão, né? E ele participa lá da comunhão, né? É uma fé cristã. E aí a esposa pergunta para ele, tá, depois que ele faz a comunhão, como você se sentiu? E ele diz que se sentiu bem, que ele se sentiu muito bem, que ele sentiu um alívio. E expressa esse alívio mesmo de uma esperança, né, pós-morte, devido à fé que ele estava expressando ali, né, e que é bem clara ali no livro. Bom, o desfecho do livro, como eu já tinha falado, é a questão da morte, mas é a questão que finalmente ele compreende que a morte não era bem aquilo que ele imaginava. No final do livro, quando ele está quase morrendo, né, um pouco antes ali dele morrer, ele diz que ele enxergou uma luz. E as últimas palavras ali em relação à morte, ele diz que a morte não há, a morte não existe. Né? Então essa foi a grande conclusão. Na verdade, que a morte não é o fim, mas que a morte é uma passagem para uma outra vida, um outro momento. Então eu acredito que essa é a grande mensagem do livro do Tolstói, né? A morte e a vida, né? E a vida depois da morte. Eu acho que o livro, pelo que eu analisei, o livro ele gira todo em torno
dessa questão da morte e não tanto das questões cotidianas ou propriamente das escolhas do Ivan. Bom, gente, é isso, tá? É uma breve análise. Se nós fôssemos analisar minuciosamente esse livro, nós teríamos que ficar aqui por várias horas ou talvez várias aulas teriam que ser, né, organizadas para dar conta, né, de tratar sobre todas as questões que esse livro aqui traz. Mas é uma breve análise aí para vocês. Eu recomendo a leitura desse livro, né? Uma leitura muito interessante, né? E que, se você puder ler, leia A Morte de Ivan Ilitch. Tchau, tchau, pessoal.